Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador e outros assuntos. Olha, para prestar a nossa tradicional consultoria no campo previdenciário, temos aqui o doutor Marcelo Amiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. E hoje vamos falar muito sobre a situação do funcionalismo público estadual. Olha, mais uma vez, salário parcelado e agora em 4 vezes. A primeira parcela anunciada de última hora de R$ 600. Por isso, hoje contamos com a presença das entidades que representam os policiais militares. Em nome da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, fala aqui no programa o diretor de Assuntos Políticos, Alex Caiel da Silva. Já pelos oficiais subalternos da Brigada, o presidente da AOFS-BM, Elias Pôncio, participa do programa. Daqui a pouco, no segundo bloco, vamos conversar também com o presidente do Sindicato dos Transportadores de Carga Seca do estado do Rio Grande do Sul, o presidente Paulo Bach. Esses são os destaques do programa de hoje. Agora é hora de colocarmos a Justiça em Foco. Por entender que a profissão de engenheiro mecânico é igual à de engenheiro metalúrgico, classificada como insalubre, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais determinou que o INSS considere como tempo de trabalho especial o período em que o segurado do Rio Grande do Sul exerceu a atividade de engenheiro mecânico. O pedido foi negado pelo juiz de primeira instância e também pela turma recursal. Inconformado, o segurado recorreu à instância nacional, apresentando decisões paradigmas exemplares do Superior Tribunal de Justiça e da própria Turma Nacional sobre o assunto. O relator do caso na TNU, juiz federal Wilson Witzel, explicou que o rol de atividades que consta nos regulamentos da Previdência é bem exemplificativo e já conta com jurisprudência. Decisões sobre a mesma matéria que podem ser aplicadas agora. Segundo o juiz, a própria Turma Nacional já se pronunciou sobre o tema, no sentido de que a profissão de engenheiro mecânico é semelhante à dos engenheiros metalúrgicos, classificada como especial. Se, como esta casa já reconheceu, a categoria profissional de engenheiro mecânico é análoga à dos engenheiros metalúrgicos, impõe-se igualmente reconhecer a presunção daquela atividade até 28 de abril de 1995, registrou o desembargador em seu voto. Anda bem a Justiça Federal na pacificação do entendimento. Considerando que as atividades são análogas, parecidas, não há motivo para que exista restrição ao direito do engenheiro mecânico. Oxalá o Judiciário mantenha entendimentos como esse da Turma Nacional de Uniformização. Dito isso, vamos começar o programa com a nossa interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem suas questões respondidas pelo doutor Marcelo Amiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. Olha, quando você interage pelos nossos canais, não esqueça de deixar o seu nome e a cidade onde você está falando. Primeira pergunta vem lá de Montenegro. Sou pedreiro, tive acidente de trabalho onde fraturei o cotovelo. Hoje, passado algum tempo, devido a ter ficado com sequela de fratura, não consigo mais exercer a minha profissão. Posso entrar com algum pedido junto ao INSS para ter algum pecúlio ou algo assim? É a dúvida do José, nosso telespectador lá de Montenegro. Doutor Marcelo Amiliato de Jesus, obrigado pela presença, bom dia. Eu agradeço, muito bom dia aos integrantes e aos nossos queridos telespectadores. Ele nos refere que teve um acidente de trabalho. Exato. Eu vou partir do pressuposto que ele tinha a carteira assinada, que teve um acidente de trabalho e que gozou de um benefício de auxílio-doença acidentária. Bom, se isso aconteceu, ele tem sim direito ao benefício do auxílio-acidente, conhecido também como o antigo pecúlio, né? E esse benefício ele vai ser pago pelo INSS até a aposentadoria, até o momento da aposentadoria desse nosso telespectador. E também ele é um benefício que não impede que o segurado trabalhe. Ele pode continuar trabalhando, recebendo esse benefício. Portanto, eu indico a esse nosso telespectador que procure um advogado de confiança dele
para que, vendo melhor a situação, possa fazer um encaminhamento correto. Mais uma questão, final do telefone 9499. Se a pessoa nunca pagou o INSS, como ela tem direito a se aposentar? Ou tem direito a algum tipo de benefício se ela já atinge os 65 anos? Objetivamente, doutor Marcelo. Realmente, as pessoas imaginam que com 65 anos a pessoa pode se aposentar por idade, mas não é bem assim. A pessoa precisa comprovar, além do requisito etário, um requisito que nós chamamos de carência, um número mínimo de contribuições vertidas ao INSS. Se a pessoa não comprova a carência, ela poderia ter também o direito ao benefício assistencial. Aí eu também indico para que ele procure um profissional da área para que, de repente, possa surgir esse benefício como solução para ele. Ficou um abraço aqui para o amigo do nosso telespectador, o Sandro, lá da Restinga, que está na nossa audiência. Um abraço para o doutor Marcelo. Essa semana que passou tem sido de muita dor de cabeça para o funcionalismo público gaúcho. Paralelamente, muita luta para falar sobre o parcelamento, mobilização e duras medidas adotadas pelo governador José Ivo Sartori. Nós conversamos com a ASSTBM e a OFSBM, duas entidades que representam servidores da segurança pública. Começo com Alex Caiel da Silva, diretor de assuntos políticos da ASSTBM. Olha aqui, Alex, pagamento foi feito no último dia 31, primeira parcela, R$ 600. Os próximos dias de pagamento. Dia 11, dia 14 e até o dia 22 a complementação. Palavra da SSTBM sobre esse parcelamento, mais um parcelamento no ano de 2015. Obrigado por estar com a gente aqui na Bandeirantes, no Boca no Trombone, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos nossos telespectadores, aos companheiros aqui da bancada. Solano, o que mais causa indignação, e o que traz tristeza, é quando a gente olha para o governo do Estado, que é aquela autoridade que está na função de governador para fazer com que a sociedade ela receba os serviços que são obrigados a serem cumpridos pelo Estado. E nós não vemos isso. E aí tem algumas razões. No dia 31, como tu bem colocaste, foram R$ 600 que cada um dos servidores do Rio Grande do Sul recebeu. Com certeza até o dia 11, quando será paga a segunda parcela de R$ 800, esses 600 já há algum bom tempo já não vão existir, isso fazendo com que inclusive vários servidores não tenham condições de sequer de trabalhar, porque no setor público, na Polícia Militar, por exemplo, não existe a figura do Vale Transporte. Então o servidor ele precisa desembolsar os valores do seu bolso para poder ir trabalhar, salvo aqueles municípios onde tem alguma concessão do próprio município com a questão do transporte, mas aí o servidor ainda na condição de fardado. Pois bem, no dia 31 o governo do Estado ele diz sobre o argumento de que é constitucional repassar os valores para o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, que então não poderia deixar de fazer, e repassou na integralidade os valores para o Poder Judiciário e Poder Legislativo. Mas também é constitucional que até o último dia do mês os servidores têm que receber todo o seu salário. Então, para o Poder Judiciário, Poder Legislativo, que já tem os maiores salários, já tem os maiores vencimentos, que os juízes só de vale e refeição recebem mais do que receberam os servidores no dia 31, aí é constitucional e aí tem que cumprir a lei. Para o conjunto dos servidores que prestam serviço para a sociedade, aí não é constitucional e não precisa se cumprir a lei. Então, o governo, ele é muito claro, a posição do governo, que é ficar do lado daquelas pessoas, daqueles servidores, daqueles poderes que já reconhecidamente têm os maiores benefícios e ficar contra o resto da população gaúcha, porque no momento em que não se paga o servidor da polícia, que não se paga o servidor da brigada militar, que não se paga o professor, quem acaba sendo afetado é o conjunto da sociedade do Rio Grande do Sul. Alex, a gente viu até no próprio dia do pronunciamento, na segunda-feira, dia 31, última segunda, dia 31 de agosto, manifestações de mulheres de policiais militares na frente do Palácio Piratini, o início da greve dos servidores no conjunto total. Como fica daqui por diante? Ou seja, mantém-se a mobilização, esses atos que estão se propagando em várias cidades do estado, porque o parcelamento ele vai seguir, a gente nem sabe como vai ser os próximos meses, é uma indefinição total. Mas há definição quanto à manutenção da mobilização dos servidores? Sem dúvida, a manutenção da mobilização ela é fundamental, é indispensável e ela, pela própria situação que o servidor está posto, está colocado, ela por si só alimenta a própria manifestação. Não há como nós imaginarmos um arrefecimento do processo de manifestação, de mobilização, diante do desrespeito total
do governo do Estado, do desrespeito da lei, do desrespeito ao cumprimento das decisões judiciais. São 25 decisões judiciais já com trânsito em julgado da medida, determinando o cumprimento, e o governo não cumpre. E também, ao mesmo tempo, nós vemos o Poder Judiciário também complacente com essa situação, né? Porque determina a partir de uma sentença com trânsito em julgado, simplesmente ela não é cumprida e a gente não vê nenhum posicionamento por parte do Poder Judiciário para fazer com que a medida ela seja cumprida, né? E diante desses fatores, então, só resta a mobilização dos servidores, a mobilização das suas famílias e a mobilização, que é o que a gente convoca aqui, de todo o conjunto do povo do Rio Grande do Sul, porque é o povo do Rio Grande do Sul que está sendo penalizado com o desgoverno do governador Sartori. Sem dúvida, e sem contar que o serviço público não... É impossível do servidor manter a prestação de serviço público adequado com essa situação econômica, né? Bom, infelizmente, no final de semana passado, né, onde tivemos a abertura da Expo Inter, grande feira de investimento agropecuário aqui no estado do Rio Grande do Sul, tivemos aí, na foto que você vê aí, a imagem que é colocada para ilustrar, o Palácio Piratini, que divulgou, inclusive, né, é um verdadeiro escracho, o governador José Ivo Sartori dançando. Mas aí eu pergunto, e já incito a sua primeira participação aqui no programa, presidente da OFSBM, Elias Pôncio, na verdade, quem está dançando durante o ano de 2015 são os servidores, em especial os servidores da Polícia Militar, não é isso? Obrigado por comparecer ao programa, um bom dia. Bom dia, Paulo Solano, bom dia aos amigos de bancada, bom dia aos ouvintes. Na verdade, esse último ano aí, né, até agora, tem demonstrado praticamente um estelionato eleitoral, né? Porque nada disso que está sendo feito aqui, na verdade, nem sei se foi, porque a população votou em branco, né? Esse cidadão não tinha proposta nenhuma. E o que ele está fazendo hoje é cumprir as metas lá do governo Brito, de 98, ao qual ele era uma das lideranças na Assembleia Legislativa. Então, ele só está dando continuidade. A população é que não se apercebeu, né, tem memória curta e agora está ajudando a pagar novamente. Eu acho que é uma atitude um pouco improvável, né? Eu, na condição dele, jamais adotaria uma postura daquela, até em respeito aos funcionários públicos. Mas isso já não é a primeira vez que acontece, já houveram outros casos. E o que nós podemos fazer? Nós podemos continuar mobilizados, né? Infelizmente, todo mundo paga, né? Eu já falei no programa anterior, né? O nosso governador ele tem segurança particular lá, enquanto estiver no cargo. Então, ele está tranquilo. O problema é quem não tem essa mesma condição, que precisa sair para trabalhar todo dia, né? E vai encontrar lá um funcionário público, no caso do brigadiano, coitado, não pode nem se manifestar, né? A legislação não permite nem que ele se manifeste, recebeu menos com salário mínimo, então é uma situação bastante complicada e a gente não vê a luz no fundo do túnel, até porque no meu entendimento, no nosso entendimento como movimento unificado aí que a gente tem participado, sim, o governador podia ter solucionado a partir do momento que houve aquele acordo com o judiciário de baixar a parcela dos juros, de permitir que o Estado acessasse os outros 10%, né, até 95% dos depósitos judiciais. Então, não foi feito porque não há vontade política, senão já poderia ter resolvido esse problema, pelo menos temporariamente. Presidente Elias Pôncio, no contato com os policiais militares, com os representantes aí dos oficiais subalternos da Brigada Militar, quais são aqueles problemas, quais são aquelas situações do dia a dia que estão mais constantes no quesito dificuldade? O que está gerando isso lá na ponta para o brigadiano, no momento que não recebe o seu salário na data certa, um direito constitucionalmente garantido pela Constituição aqui do Estado do Rio Grande do Sul? Bem, na realidade, a gente tem dito para o pessoal aí que o tenente ele é um pai de família, digamos, maior, né? Porque lá no comando, onde 85% dos municípios têm um tenente à frente, ou tinha pelo menos, né? Aqueles que não foram para a reserva aí insatisfeitos, ele é um pai de família, porque ele tem que controlar todo aquele soldado que está, às vezes, numa situação igual ou pior que a dele, né? Tem que estar lidando com a prefeitura, com o próprio judiciário local, com o pessoal da SUSEP, né? Ele é o cara que controla, digamos, uma determinada região e que está sofrendo na pele todos esses desmandos aí, esses problemas. Então, realmente não é fácil. Além de cuidar do problema dele, por uma força do cargo, ele é obrigado ainda a administrar o problema dos demais. E ainda sofre, às vezes, né, alguma pressão de cima para
para manter o serviço andando. O que tem feito dentro da legalidade, né? Então não tem sido feito nenhuma irregularidade. Todas as ações que nós estamos adotando, elas são apenas cumprimento de lei, não tem nenhuma ilegalidade que possa prejudicar um profissional, mas dependendo do entendimento, né, alguém pode achar que estão se cometendo irregularidades. E para a gente concluir a participação da OFSBM, presidente Elias Pôncio, como serão os próximos dias? Ou seja, o que está programado da associação junto às demais entidades perante o governo do José Ivo Sartori? Bem, nós vamos continuar protestando, nós vamos trabalhar junto à Assembleia Legislativa, procurar apoio daqueles parlamentares que têm interesse em nos ajudar, que são sensíveis, né? Que estão com seus salários em dia. E também eu gostaria de deixar um recado, que é talvez uma amenidade: o nosso comando tem sido sensível em algumas demandas aí e se comprometeu conosco no máximo em 15 dias aí, está encaminhando uma proposta de plano de carreira para apreciação do governo. Nós esperamos que eles deem celeridade nisso também. Uma boa notícia para a gente concluir. Obrigado, presidente Elias Pôncio da OFSBM aqui no Boca no Trombone. Mais questões que chegam aqui pelo nosso canal de interatividade. Olha só, final do telefone 6117. Tenho direito de me aposentar por termo de serviço, trabalhei em casa de família por 9 anos, agora trabalho numa empresa, mais 15 anos e tenho 57 de idade, doutor Marcelo. Bom, a pergunta não refere-se a homem ou mulher, refere apenas ter trabalhado 9 anos em casa de família e mais 15 numa firma. 9 mais 15 dá 24. Com 24 anos, a pessoa não vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição, porque para a mulher é necessário 30 anos e para o homem 35. Porém, como ela nos refere na pergunta, ter 57 anos de idade, ela já atingiu a carência mínima, ou seja, se for mulher, essa nossa telespectadora, daqui a 3 anos ela poderá se aposentar por idade. Se for homem, vai demorar um pouquinho mais 8 anos ele se aposenta. A Luísa, lá de Viamão. Doutor Solano, por favor, comanda a votação dos EPIs. Os ministros só julgam Lava Jato e o povo espera. Ganhei na Justiça Federal, mas tenho que esperar. É a dúvida da Luísa. Sim, Luísa, a questão dos EPIs já foi julgado pelo STF. O STF decidiu que, quando o agente nocivo for ruído, não existe nenhum EPI eficaz, certo? Quando o agente nocivo for outro, aí, e no PPP constar ali que o EPI é eficaz, caberá ao segurado comprovar, através de uma perícia, que aquele EPI, na prática, não é eficaz para o seu dia a dia no trabalho. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Fica conosco, né? E depois do intervalo vamos ter mais questões, mais perguntas aí enviadas pelos nossos telespectadores e vamos dar também a sequência à nossa conversa aqui com o Alex Cael da Silva sobre o funcionalismo público gaúcho e também agora a participação do Cinecar, que está chegando aí, o presidente Paulo Barque. Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você. FESERGS, 25 anos, a luta continua. FESERGS, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca, seguimos interagindo com os nossos telespectadores. Bom, questão que vem do Alfredo. Já estou aposentado há 4 anos. Tem como solicitar a desaposentação? Como está esse tema? Esse tema que envolve aí uma série de aposentados que voltaram a trabalhar, doutor Marcelo. É verdade. Bom, seu Alfredo, em primeiro lugar, não precisa ter um período mínimo para requerer o benefício da desaposentação. Basta que o senhor tenha se aposentado, vertido novas contribuições e que, após feito um cálculo, esse novo valor seja superior ao antigo. Tá? Em relação ao processo de desaposentação, infelizmente, ele permanece empatado em 2-2 e continua no gabinete da ministra Rosa Weber desde o final do ano passado. De tanto responder essa pergunta, doutor Solano, eu já até tenho no meu bolso o telefone do gabinete da ministra Rosa Weber, é 061 3217 4236.
para você nos ajudar a ligar para o gabinete da ministra e pedir para que esse processo seja incluído em pauta, porque é um absurdo, o processo já está há mais de 5 anos para ser julgado e ainda não foi. Então, o segurado que está com a demanda já em curso já pode ligar, né, acessar aí o gabinete da ministra. Uma rapidinha aqui, doutor Marcelo. Parabéns, primeira vez que participo, sou de Canoas, recebo um benefício por doença. Tenho 66 anos, posso correr o risco de perder esse benefício, já que o país passa por uma recessão? É a dúvida do nosso telespectador. Olha, em que pese a situação do Estado do Rio Grande do Sul, a precária situação muito bem narrada pelos colegas, né, eu não acredito que essa recessão vai afetar um benefício tão importante como um benefício federal de aposentadoria por invalidez. Então, na minha opinião, ele pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Você continua mandando as suas questões aqui para a nossa consultoria pelos nossos canais de interatividade. Bom, já está na bancada para conversar conosco o presidente Paulo Barque, presidente do Cinecarga. E olha, durante essa semana tivemos uma notícia inédita. Orçamento com déficit. O orçamento da União para 2016 está com déficit. Né? Quer dizer, já saímos o ano que vem devendo, presidente Paulo Barque. Aonde vamos parar? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos companheiros de bancada, bom dia a todos os nossos amigos que assistem sempre o nosso Boca no Trombone. Pois é, doutor Paulo André, as notícias da nossa capital federal continuam não sendo boas, infelizmente. Infelizmente não continuam sendo boas. Já começamos devendo o orçamento do próximo ano, como nós já falamos com alguns programas anteriores, o ano de 2016, no nosso entendimento, inclusive da União Geral dos Trabalhadores, é que esse ano já está perdido, não se recupera mais o que tem aí a nível federal, ao menos. Estamos rezando que a equipe econômica projete alguma coisa para 2016, que esse país volte a ter um crescimento, nem que seja positivo, ao menos, nem que seja grande crescimento, mas que ele seja positivo. E junto com isso, eu quero aqui, doutor Paulo André e companheiros, dizer que os estados também estão nessa. Né? O estado do Rio Grande do Sul, vocês viram aqui, está vivendo a maior calamidade de todos esses anos. Não se atinge o pagamento da folha. Eu não vejo, Paulo André e companheiros, nenhuma reunião entre os poderes. Quer dizer que o Poder Judiciário está recebendo em dia. Não quero nem falar daquele famigerado auxílio moradia que a gente já falou em outros programas aqui. Mas recebe em dia. Quer dizer, governador Sartori, o senhor que parece que está perdido, quero ainda acreditar que o senhor possa recuperar alguma coisa. Chame o Poder Judiciário, chame o Poder Legislativo, coloque todo mundo em cima de uma mesa, como o senhor fez durante a campanha, atendendo algum pedido de algumas entidades de classe, foi lá explicar aquilo que o senhor não tinha programa, mas que estava ouvindo ao menos essas entidades de classe. Bote todo mundo numa mesa e veja com quanto que o Judiciário pode entrar por mês até resolver essa questão. Nós queremos aqui fazer alguma coisa propositiva, doutor Paulo André. Preocupado que estamos com o Estado. Nessa última quinzena, mais 2 metalúrgicas fechadas em Gravataí. Até quando nós vamos? E necessariamente reflexo direto para a categoria, né? Os transportadores de carga seca, eles acabam sentindo isso. Quem mora ali nas proximidades da Freeway, em Gravataí, nas proximidades da RS, sabem o que é aqueles caminhões cegonhas, tudo parado. Não tem mais lugar para tu parar nem no acostamento. Daquelas estradas vicinais ali, de tanto caminhão. E presidente Paulo Barque, qual é? Né, porque temos, o Caiol depois pode falar sobre isso também, mas temos na Assembleia Legislativa tramitando um projeto de lei que visa aumentar a alíquota do ICMS. O que isso influi lá na hora do frete, lá na hora da prestação do serviço do transportador de carga seca? Com certeza isso vai aumentar a tabela do frete, porque tudo isso é repassado, não existe milagre de não se repassar qualquer tipo de aumento, mas eu continuo ainda com a opinião que dificilmente isso passará na Assembleia, acredito eu. A gente está vendo algumas manobras de alguns estudos de deputados voltarem para a Assembleia, que estão ao fim de aprovar o pedido do governador, mas tudo isso impacta. Nós temos aí, o óleo diesel aumentou,
Isso impacta diretamente em todos os preços, todos os preços. Nós não, do lado dos transportadores, nós não conseguimos passar a tabela de 2015 ainda para a indústria e comércio. Não conseguimos passar ela. Diante da diminuição de frete, diante da impossibilidade de aumentar a tabela, como vai ficar ainda este ano? Eu continuo dizendo que esse ano está perdido. Infelizmente, ele está perdido. Temos que rezar para não passar fome. E se programar para 2016, né? Está aí a palavra do Cinecarga com o presidente Paulo Barque. Alex Caiel da Silva e a SSTBM sempre atenta, junto com todo o conjunto das demais entidades, para a programação que entra esse mês que estamos, o mês de setembro, porque a curto prazo, Caiel, não temos uma boa perspectiva. O salário de agosto parcelado em 4 parcelas, quiçá o pagamento que deveria ser feito, né, até o último dia do mês de setembro. Nada previsto. E daí? Como que está sendo feitos os manejos por parte dos funcionários públicos nesse ponto? Solano, essa semana agora que começa amanhã, ela é bastante determinante que alguns projetos estão na Assembleia Legislativa e eles têm que ser votados até o dia 8. Né? Alguns projetos estão no regime de urgência do artigo 62. Sendo que amanhã é feriado. Amanhã é feriado, então na terça-feira, né, é o dia 8. Então terça-feira é um dia que vai ter que ter uma grande mobilização dos servidores, tomar a Assembleia Legislativa, né, pressionando pela não aprovação de projetos que são completamente maléficos ao conjunto dos trabalhadores e ao conjunto da sociedade do Rio Grande do Sul, que acaba sendo afetada, né, de maneira indireta por isso. E na outra semana, dia 18, é a data limite para a votação da questão do ICMS, né, e aí também o conjunto da sociedade tem que se mobilizar, porque a sociedade não pode mais pagar a conta pela incompetência dos governos. E é sempre importante a gente fazer lembrar que o governador ele fala do caos das finanças do Estado, só que ele iniciou o mês de janeiro concedendo aumento a si, ao seu vice, aos secretários, né, e o aumento aos deputados, que no mês de fevereiro o governador usou um helicóptero pago com dinheiro do contribuinte para ir para uma festa de aniversário de um vereador no litoral, e assim várias outras ações, né, na Expo Inter Dança, né, quando o Estado está em plena crise, dança sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Então essas ações demonstram que o governo, que talvez não seja tão grande essa crise, né, assim como está sendo posta. Sem falar que no dia 31 o secretário Feltz, quando vai anunciar o parcelamento, ele mente descaradamente, né, no seu pronunciamento, tentando enganar as pessoas que não conhecem de fato como se funciona a folha e os números dentro do Estado, dizendo o seguinte, olha, tem a folha de pagamento que é tantos por cento, tem as consignações que nós temos que pagar para o Banrisul que é tantos por cento, tem as consignações que temos que entregar para os sindicatos os valores que é tantos por cento. Na verdade, as consignações do Banrisul e dos sindicatos, das associações, elas não são do governo. Esse dinheiro é do servidor que ele foi lá ou tomou um empréstimo no Banrisul, ou ele contribui com o seu sindicato, que é descontado do seu salário. Então, essa conta não pode entrar para o número do governo, porque ele simplesmente ele pega do servidor e repassa para a entidade. Então, o secretário, ele mente tentando manipular a informação, tentando mostrar para a sociedade uma crise que talvez não seja tão grande assim, até porque, baseado nisso, né, tem uma dificuldade grande de secretário fazendo e fazer contas, né, quando não sabe nem como é que essas fórmulas de cálculo, enfim, e quem é que paga cada consignação. É triste, mas nós estamos, o Estado entregue às moscas, né, com esse governo. Infelizmente, né? Porque a informação ela tem que ser dada com a publicidade e a competência adequada. Obrigado, Alex Caiel da Silva, em nome da ASSTBM. Vamos colocando o ponto final no programa, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Informações sobre esse programa, reprises, fotos, vídeos, informações, além do programa na Rádio Bandeirantes FM 94,9, você acessa lá na nossa fanpage em facebook.com/programa Boca no Trombone. Encerramos com essa imagem que foi divulgada aí pelo Palácio Piratini, né, para reflexão de vocês, nossos telespectadores. E lembrar também, né, que lá na casa do governador, a sua esposa, ela é da Assembleia Legislativa. Não teve salário parcelado lá não, tá? Boca no Trombone ano 26, muito mais interatividade para você.